Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Amém? O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu estarei fazendo a leitura dos versos de 16 até 26. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-o aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Pai, essa palavra, que o Senhor possa estar usando a vida desse teu servo para falar a cada um que, Pai, irá ouvir a tua palavra, a tua mensagem. Que o Senhor possa trazer renovação, conforto e esperança em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou em algum momento por que você está sofrendo? Ou o que você fez para merecer tal situação? Qual é a causa da sua aflição? Ou por que, entre tantas pessoas ruins que existem, você foi escolhida para estar sofrendo? Certamente nós iremos olhar para algumas situações da nossa vida e nos perguntar: por que eu? Assim como Davi, lá no Salmo 13, ele olha para Deus e o questiona: até quando, Senhor? Muitas vezes a gente está assim. Pode ser que nós hoje estejamos assim. Nós olhamos para o presente e não enxergamos nele uma perspectiva para o futuro. Não enxergamos uma melhora, uma esperança de que as coisas irão melhorar. O simples fato de seguir a Jesus Cristo e o Evangelho não elimina da nossa vida que nós enfrentaremos, que nós passaremos por dificuldades, por lutas e por aflições. Muitas vezes vamos voltar aos nossos problemas, os olhos aos nossos problemas, e nos perguntar e nos questionar sobre o simples fato: poxa vida, eu faço tudo certo, não prejudico ninguém, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou na casa de Deus, eu dou o dízimo, faço parte das reuniões de intercessão, faço tantas coisas boas, e parece que a minha vida não anda, parece que a minha vida está estagnada, está parada. Enquanto fulano e ciclano que só vive fazendo coisa errada, só vive uma vida de desgraça, parece que a vida dele está melhor que a minha. Haverão dias na nossa vida, e se você não estiver passando por isso, pode ser que você venha passar, ou que já tenha passado, em que os nossos problemas e as nossas dificuldades irão parecer insuportáveis. No texto lido, nós temos alguns personagens importantes: Paulo e Silas, que também estão passando por um momento de dificuldade, de aflição. Paulo dá início à sua segunda viagem missionária, agora não mais com Barnabé, como ocorreu na primeira, mas agora com Silas. Durante a sua viagem ali, ele chega até a cidade de Troade. Lá ele recebe uma visão do Espírito Santo, onde Paulo entende que ele deve seguir rumo à região da Macedônia.
até que eles chegam à cidade de Filipos, que está ali no limite entre a região da Macedônia e a Trácia. Isso a gente encontra aí no versículo de 11 a 12. A cidade de Filipe, ela foi conquistada por volta do ano 360 a.C. por Filipe II, que por sinal foi o pai de Alexandre o Grande. Antes da conquista da cidade, ela era conhecida como Crênides, né? Traduzindo seria ali a cidade das fontes, por haver ali muitas fontes. Com a conquista de Filipe II, uma grande colônia de gregos migram até essa cidade e se estabelece ali, até o ano de 168 a 167 aproximadamente antes de Cristo, quando Roma ela conquista a região da Macedônia, né, consequentemente aí a cidade de Filipe. O contexto religioso da cidade era um contexto de sincretismo, onde havia ali uma mistura de adoração e de culto a deuses gregos e a romanos. Paulo e Silas eles permanecem ali nessa cidade por alguns dias, até que eles se dirigem ao lugar de oração. Na cultura judaica e na lei, para se estabelecer uma sinagoga era necessário no mínimo 10 pessoas. Quando não acontecia isso, poderia-se então fazer-se ali, né, um lugar de oração, normalmente ali perto das fontes, né, nessa cidade. É em um desses lugares de oração que eles encontram ali com uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era uma espécie de tinta para a época, utilizada principalmente em tecidos nobres. Lídia era da cidade de Tiatira. Ela ouve a palavra, ela ouve o evangelho pregado, o Senhor abre o seu coração, ela recebe o evangelho, se converte, é batizada, ela e toda a sua casa. E ela convida os apóstolos, né, a se aposentarem ali na sua casa, ficarem na sua casa por alguns dias. E eles aceitam. E em outra feita, quando eles estão se dirigindo novamente ao lugar de oração, eles se deparam e encontram ali com uma jovem mulher possessa de um espírito de adivinhação, ao qual olha para eles e diz: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Provavelmente eles estavam ali na região central, na praça, né, em volta da ágora, e ela dizia isso a respeito deles. Um judeu que escutasse isso, ele provavelmente entenderia que esse Deus Altíssimo faz referência a Yahvé. Mas a região que eles estão é uma região cercada de gentios que adoravam outros deuses e que provavelmente não entenderiam da mesma forma. E Paulo ele saca isso, Paulo é alguém inteligente. Entendendo isso, Paulo olha para essa mulher, entende que ela é possessa de um espírito e ele expulsa esse espírito dessa mulher. Ele não só expulsa, como ele afirma, né, dirigindo-se à mulher: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, tira-te dela. E ele na mesma hora saiu. O que Paulo quer trazer aqui aos gentios ali, né, o que cercavam, era quem era o verdadeiro Deus. Que o Deus ao qual ele manifestava, ao qual ele dizia, esse era o verdadeiro Deus. E foi esse que, em nome de Jesus Cristo, expulsou ali o espírito da mulher. Essa mulher adivinhadora, ela dava muito lucro aos seus senhores. Eles lucravam ali com as adivinhações dela. E ao ter o seu espírito expulso, os seus senhores perderam ali a sua fonte de lucro, sua fonte de renda. Isso fez com que eles ficassem zangados, com que eles ficassem chateados ali com Paulo, com Silas, a ponto de levarem eles aos pretores, que é uma espécie de juiz. Eles são julgados e presos, sem ter feito mal algum. Mas o que uma história de dor, de sofrimento e de injustiça pode nos ensinar? Essa história pode nos ensinar e vai nos ensinar de que Deus está presente em nossas vidas, em toda e qualquer situação. E quando nós entendermos isso, nós entenderemos em primeiro lugar
que os planos de Deus são maiores que os nossos. Versículos 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo e Silas, eles tinham como plano, como objetivo e como meta seguir até o lugar de oração, entendendo que a vontade de Deus para eles é que eles estivessem ali falando a respeito do Evangelho da salvação. Em seus planos não estava esbarrar com uma mulher, esbarrar com uma jovem possessa de um espírito adivinhador, ao qual iria lhe atrapalhar de alguma forma ali o ministério deles. Mas os planos de Deus, sim, isso já estava estabelecido. Essa jovem já há algum tempo fazia isso, dava lucro aos seus senhores. Há algum tempo essa jovem já estava ali com esse espírito de adivinhação. E Deus usou essa situação para que essa jovem fosse liberta. Isso nos faz lembrar daquilo que o rei Salomão nos ensina lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Muitas vezes nós vamos fazer planos, fazer objetivos, traçar metas para as nossas vidas, e muitas vezes elas vão ser frustradas, muitas vezes elas vão ser interrompidas. Mas isso não deve nos entristecer. Muito pelo contrário, nós deveremos entender que Deus está no controle de todas as coisas, e de que os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores e melhores. Em segundo lugar, nós devemos entender que as nossas aflições estão sob o controle de Deus. Versos de 19 a 24. Vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de se lhe darem muitos açoites, os lançaram do cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas, por terem expulso o demônio da jovem, eles foram entregues aos pretores, que são ali uma espécie de juiz. Eles são julgados, são condenados. Isso faz com que eles passem por dor, por sofrimento, com que eles sejam injustiçados, açoitados, humilhados e presos. Em meio a esse caos, toda essa situação, Deus estava presente na vida deles. O Evangelho não elimina da nossa vida que nós não passaremos por lutas, por dores, por dificuldades. Não. Mas o estar em Cristo nos faz olhar para o nosso problema com um olhar diferente. O estar em Cristo faz com que nós entendamos que maior do que o problema ao qual nós enfrentamos está o Deus ao qual nós servimos. E quando nós entendemos isso, nós entenderemos a presença de Deus na nossa vida. E toda e qualquer dificuldade se tornará suportável. Nós conseguiremos enxergar uma ponta de esperança em toda e qualquer dificuldade. Semelhantemente, Cristo, Ele deixou a sua glória, desceu do céu, se fez homem, sofreu, foi humilhado, foi injustiçado, foi crucificado, morreu, passou pela morte de cruz, uma das piores mortes, mas ressuscitou e vivo está. E esse mesmo Deus que sofreu tantas lutas, tantas dores, foi morto e ressuscitou, é o mesmo Deus que prometeu que está conosco todos os dias. Assim como Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde, nas palavras de Jesus, Ele nos diz que Ele está conosco até a consumação do século. Quando nós entendemos que as nossas aflições estão sob o controle de Deus, nós teremos a mesma certeza que o salmista teve lá no Salmo 23, versículo 4. Um texto bastante conhecido da maioria de nós.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, quando nós entendemos que Deus está presente na nossa vida, quando nós entendemos que Ele está conosco, nós ainda enxergaremos uma ponta de esperança na nossa vida. E em terceiro lugar, Deus usa os nossos problemas para manifestar a sua glória. Versículos 25 a 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Em meio a esse problema, em meio a essa dificuldade, Paulo e Silas enfrentavam. Eles continuaram a orar e a cantar louvores a Deus, de maneira que todos que estavam à sua volta ali na prisão o escutassem e os vissem. Você já se questionou durante algum período de dificuldade na sua vida se Deus esqueceu ou o abandonou? Já se perguntou o porquê da situação em que você está? Já pensou em abandonar a sua fé? Já pensou que Deus não está com você? Uma das coisas mais difíceis para nós cristãos é quando nós passamos por momentos de dificuldades, a gente conseguir olhar, voltar os nossos olhos para Deus e ainda assim nós continuarmos a ser gratos a Ele, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda pode fazer em nossas vidas. Quando mantemos a nossa fé em Deus, as pessoas que nos cercam elas são alcançadas por esse Deus. Esse Deus que é grande, esse Deus que é maravilhoso, que é tão bom conosco. Através da obra de Jesus Cristo na cruz, nós fomos libertos da pior das prisões. Nós fomos libertos do império das trevas. Nós fomos libertos do pecado. Nós temos a liberdade e o acesso à vida eterna em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nós possamos lembrar que os planos de Deus para a nossa vida são maiores do que os nossos. Que nós possamos lembrar que as nossas aflições estão sob o controle de Deus. E que nós possamos lembrar de que Deus usa os nossos problemas e as nossas dificuldades para manifestar a sua glória. E que em todo e qualquer momento da nossa vida, Deus está presente sempre. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez graças te damos, Pai, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, que essa palavra venha se fazer viva, eficaz, permanente, e que ela possa trazer esperança à nossa vida, aos nossos corações. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém?